Nosso próximo painel é Investimento Social Privado, Inovação e Crescimento da Identidade Negra nos Mercados. Eu quero convidar Márcia Silveira, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da L'Oréal Brasil, por favor. Vem para cá, Marcinha. Fica à vontade. Eloá Corsato, coordenadora de sustentabilidade na Animale. Tudo bem, Eloá? Prazer, querida. E Benilda Brito, CEO Mucoa Consultoria, Assessoria Interdisciplinar. O negócio é... Olha aí. Eu já estou preparando meu coração para o que vem. Vocês vejam. Vamos embora, meninas. Olha aqui. Eu vou direto para as perguntas. Não vou contextualizar, porque já falei do que vamos dizer. Eu vou começar com o Eloá. Veja aqui, eu estou seguindo o roteiro. Você está vendo na isso minha aqui? vez você está seguindo o roteiro. Não quer que eu siga? Eu posso mudar? Quero. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Relaxa, relaxa. Estamos entre amigas. Você tem uma ampla experiência atuando com os temas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Né? Na sua visão, quais são os principais desafios de sustentabilidade socioambiental no mercado da moda? Gosto disso muito. Uau! Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Por favor. Eu sou uma mulher negra, estou de vestido preto, de tricô até... Ele é midi, né? Até a canela. Uma bota preta, um cabelo, né, meio moicano. Moicano trançado. Moicano trançado, né? Bem como uma rainha. Ah, obrigada. Uai, não é não? Olha aqui. Tá lindo. Eu sou líder de sustentabilidade na Animale hoje, que é uma das marcas do Grupo Soma. Sim. Que congrega, enfim, né? Acho que todo dia nasce uma marca nova, então acho que o último dado que eu tenho são 11 marcas. Estou muito feliz com o convite, não tenho como deixar de agradecer, né, de estar aqui. Estava nervosíssima, Marcinha sabe. E Benilda pegou na minha mão e falou, eu não vou largar você. Então, eu acho que isso me deixou muito tranquila, embora aumente a responsabilidade de estar do lado delas. É muito importante, né, para esse nosso processo. É sobre honrar quem chegou primeiro e quem abriu esse espaço para que todas nós pudéssemos estar aqui. Então, muito obrigada, gente. Reverenciar a Benilda, né, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de moda, né? Bora. Falar de moda e sustentabilidade. Bora lá. Quando a gente fala de desafios socioambientais, e eu aí, tecnicamente, na minha percepção, né, de atuação, é inevitável. Tem muita gente que separa o ambiental do social. E eu sempre falo, não dá para a gente fazer essa dissociação, né? Tem 2 semanas, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista, e ela falou, não, mas você precisa me explicar, porque o ambiental é isso, social é aquilo. Eu falei, eu vou te dar um exemplo. A gente vive uma crise absurda climática, né? E quando a gente olha para essa crise e os eventos que são gerados a partir dessa crise, qual é a cor das pessoas e qual é o CEP que é atingido? Então, não tem como falar da pauta de sustentabilidade, da pauta ambiental, sem a gente colocar na centralidade da discussão a questão de gênero e raça, né? A moda ela faz parte, acho que, dos Big Fives de segmentos mais poluidores do mundo, né? Bastante, infelizmente. Infelizmente, a gente é responsável aí por cerca de 4% de todas as emissões de gases de efeito estufa, globalmente falando. A gente tem muito trabalho para fazer, né? E eu vejo desafios como oportunidades. É um segmento que eu acho que é um dos mais antigos do mundo e que precisa se reinventar, né? Não existe planeta B, só existe planeta A. Então, o setor da moda, eu vejo muito, agora trazendo para o Grupo Soma, né? Eu gosto muito de falar de feitos e de micromudanças, eu acredito nelas, eu acho que todas as representações e empresas que a gente tem aqui estão se propondo a fazer essas micromudanças dentro dos seus segmentos. O Soma recentemente ganhou, né, o Melhores ESG do ano na categoria moda, e isso diz muito sobre o nosso trabalho dentro de casa e como a gente está olhando para esses desafios como oportunidades.
A gente tem alguns compromissos públicos assumidos em relação a, principalmente, à agenda socioambiental. O principal deles é a questão, né, da redução a zero de carbono. A gente tem aí uma meta até 2030, escopos 1 e 2, que são aquelas gerações quase que diretas, as emissões diretas, e escopo 3, quando a gente fala, né, de cadeia, de logística, etc. E tal. E isso é um desafio comum para todos os segmentos. E eu, como líder na Animale dessa agenda, estou tocando isso, né? Olhando para esses indicadores e para esses compromissos jamais de maneira isolada, eles precisam ser racializados, né? E essa é a nossa conversa diária dentro de casa. A gente tem um compromisso com o aterro, né? A gente gera como setor mais de 170 mil toneladas anualmente só no Brasil de resíduos têxteis, e só 20% desses resíduos são, de fato, recicláveis. Então, a gente também tem esse compromisso com reutilizar, ressignificar, fazer compras que sejam eficientes e inteligentes para que não haja sobra e que toda sobra que é gerada a gente possa redestinar para... Enfim, eu quero falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Sim, por favor. Mas para que a gente zere ou mande o mínimo legalmente necessário para aterro, né? Então, é um pouquinho disso que a gente está fazendo. Eu acho que essas são as oportunidades. A gente precisa olhar para o nosso segmento, né, para o nosso umbigo. Eu falo nosso porque a gente está inserido nisso, entendendo a nossa responsabilidade, né? É uma responsabilidade que a gente tem. Porque a gente olha que acontece lá um evento climático, a gente esquece quem está sendo afetado diretamente por ele. Então, é a nossa obrigação reverter essa lógica. Obrigada. Por hora. Nada. Tá bom. Vou passar. Márcia. Marcinha. Não, Márcia. Porque eu já conheci o ano passado, a gente já bateu um papão. Enfim, ao longo da sua trajetória profissional, você acompanhou mudanças no mercado da beleza através do empoderamento estético. Como as empresas, aos poucos, responderam a essa demanda da afirmação da beleza negra. Olhando para amanhã, que é daqui a alguns minutos, né? Daqui a algumas horas. Sim. Como é que você enxerga o papel do investimento social privado para a promoção da equidade racial? Né? Que tópicos que a gente colocaria como prioridade na agenda? Bom, gente, me apresentando também, né? Por favor. Eu sou Márcia, Marcinha. Marcinha. Marcinha, sem problema. Sou grande, sou Marcinha. É isso mesmo. Gorda. Mas eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, hoje aqui trançados na frente. Trança nagô, linda. Isso, com uma trança nagô na frente. Estou usando uma roupa verde água, com colete branco, sandálias brancas. Estou muito feliz de estar aqui dividindo esse palco com essas duas mulheres, duas gerações que eu estou conhecendo agora, mas que, para mim, já tem um significado gigantesco, né, de estar aqui, poder estar com vocês. E importante também estar aqui e agradecer ao Pacto também por esse programa, por esse momento. Ano passado, eu não estava no Pacto pelas Pretas e eu fiquei literalmente babando de casa, do Rio. Então, estou muito feliz de estar aqui. Mas, focando na pergunta, quando a gente fala de investimento social privado, eu acho que é o giving back que a empresa precisa dar para a sociedade, né? Especialmente quando a empresa ela tem aí uma operação grande. A gente já ouviu aqui, L'Oréal, a primeira, número 1 do mundo. Eu acho que ela tem esse papel de cumprir esse retorno para a sociedade, especialmente para situações em diversidade, em vulnerabilidade, que ela precisa ajudar essas pessoas a terem essa movimentação. Então, existe um fundo de investimento, que é o Fundo L'Oréal para Mulheres, e a gente consegue olhar ali que tem uma destinação de uma verba para que essas mulheres em vulnerabilidade possam aprender uma profissão, possam empreender e possam, não só isso, estudar. Então, são mulheres negras e indígenas, fazendo escolas de beleza que são apoiadas por marcas como Niele e Colorama, Kerastase, marcas, né, que vão apoiá-la a ter um significado, uma profissão, sair da informalidade e atuar. O mercado de beleza ajuda muito nessas condições, né? Esse investimento social acontece também por meio de programas, como o programa que a gente tem, se chama Cientista do Futuro também, onde você contrata jovens universitários,
ele é 50% afirmativo para jovens negros, e você coloca essas pessoas para estudarem cosmetologia, iniciação científica em laboratório, dentro do centro de inovação que a L'Oréal tem. Então, aqui no Brasil, que é um centro de inovação, que é um hub de inovação para a América Latina, que existe há 7 anos aqui no Brasil, né, fortíssimo, onde os produtos são produzidos aqui e exportados. Então, você começa a misturar esses novos entrantes aí com uma movimentação. E eu acredito muito, assim, né, eu já participei de um outro negócio de beleza antes de estar na L'Oréal. É um negócio que cresceu muito na década de 90, está até fazendo mais ou menos 30 anos agora. E a mulher, nesse negócio de beleza, esse negócio de beleza era confundido, né, o beleza natural, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Sim. Era confundido muito das vezes com um negócio social, apesar de não ser um negócio social, era um negócio de verdade. Mas o papel social que se cumpria de tirar essa mulher da informalidade, assinar a carteira pela primeira vez dessa mulher, né, ensiná-la durante 15 dias a ter um manejo com o cabelo, que é uma profissão muito digna, isso fazia muito sentido para que essa mulher fizesse uma movimentação social na sua carreira. Então, assim, é um investimento privado também. Entendo que a beleza negra ela vem realmente se constituindo muito disso, de informalidade e de a gente, com o poder agora das empresas, passar a mão nessa informalidade e torná-la ela realmente catapultar o talento dessas mulheres em prol de uma profissão, de um sistema econômico mais, né, não é sonhador, mas igualitário, em algum momento. Eu acho que é isso. Obrigada, minha flor. Obrigada. Benilda, as mulheres negras têm contribuído significativamente para a discussão da defesa dos direitos da população negra. As mulheres ativistas, acadêmicas, escritoras, artistas, têm criado soluções produtivas e de geração de renda relacionadas à identidade, cultura e representatividade. Inclusive, a associação criou o coletivo Pacto das Pretas. Cá estamos. Como é que se avalia que as empresas possam somar esforços para alavancar e fortalecer o mercado de identidades? Alegria grande estar aqui. Eu sou Benilda Brito, uma mulher preta, gorda. Eu sou de pele preta retinta, costumo dizer que da cor da noite. Eu gosto muito disso. Estou usando tranças com o cabelo um pouco abaixo do ombro. Um vestido estampado de uma empreendedora de Salvador, da Madar. É um vestido da Negrife. E ele tem um monte de mulheres negras desenhado nele. Eu fiz questão de usar esse vestido para homenagear todas nós nesse dia de hoje, que eu acho que nós merecemos isso. Estou com uma conta também, um fio de conta de minha mãe Ansan, e um brinco, axé, minha irmã, e um brinco também com um artefato que para a gente é muito significativo, que é de Búzios, né? Uma alegria, viu, Isabel, estar de novo aqui com você, estar com as minhas irmãs Marcinha e Eloá, ter ouvido tanta gente bacana, e estar nesse momento. Edinalva, um beijo grande, tão paciente com a gente, tão parceira, tanta gente aqui nesse auditório. Sanderli, que trabalha comigo na MUCA, está aqui também. Muito feliz de estar aqui. Eu estou bem mexida. Hoje é dia de... Eu costumo dizer uma coisa, para além da autoapresentação, da descrição, é que eu, gente, sou uma mulher negra, lésbica, sou de axé, sou quilombola, lá do quilombo da Serra do Cipó, em Minas Gerais, lá no Açude. Eu sou neta da Dona Benigna, filha da Dona Zaira, mãe do Adaê, do Alaê e da Ayana, e sou avó do Hernan Miguel. Então, é um tantão de coisa. Eu costumo dizer que estar aqui, para mim, é muito importante, e é por isso que eu quero começar essa resposta, Isabel, fazendo uma provocação, que acho que o Brasil inteiro está se perguntando hoje, mais do que os outros 4, 5 anos. Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Acho que depois das prisões de ontem, e a gente falando, em um dia de mulher negra... Está puxando o negócio, está puxando resistência, o fio. Está puxando o fio. Isso, eu acho que a gente... Dos feminicídios, dos silenciamentos, das negações, a gente precisa ter respostas. Porque Marielles são assassinadas todos os dias.
Porque quando a gente está aqui para fazer um pacto, e acho que esse é o papel do Pacto das Pretas, nós estamos aqui para pensarmos estratégias de sobrevivência em ambientes brancos, tóxicos, de uma branquitude que insiste em se manter nesse lugar de privilégio. Eu concordo totalmente com o que Vânia Santana disse antes aqui. As coisas não estão boas para o nosso lado. Agora, mais do que nunca. Lembra do filme do Nemo? Quando ele está lá afundando todos os peixes, eles estão sendo saídos do mar, todo mundo saindo, e aí alguém lembra, começa a nadar para baixo, nada para baixo. E aquela pressão de nadar para baixo é que solta a rede, que estava prendendo todo mundo. Eu sinto a gente assim. Está difícil para as pessoas que mantêm privilégios querer sair desse lugar. E o enfrentamento está grande. Tem gente dizendo que tem uma exaustão sobre a discussão da diversidade nas empresas. Uma banalização. A gente está vivendo uma banalização muito grande. Tem avanços? Eu acho que tem. Pequenos, tímidos, muito tímidos diante da gravidade da história desse país. Diante da omissão, do silenciamento, das violências que a gente está vivendo aí no cotidiano. E a gente já deu muitas respostas. Eu acho que todo mundo sabe de cor. Quem não aprendeu o enredo do samba tem que correr atrás dele. Porque hoje, o dia inteiro, nós falamos sobre isso. Ontem, a gente estava numa iniciativa que nós chamamos... Olha o que é a violência do racismo, dos racismos. Nós chamamos mulheres negras, eu chamei a professora Cida Bento, minha amiga, minha irmã, para a gente articular um grupo de mulheres negras que estão ocupando cargos em pilares, em comitês de diversidade, políticas de ações afirmativas, e estão adoecendo todo mundo, está todo mundo cansado, está todo mundo exausto, porque se manter nesse lugar é muito difícil. Todo mundo que falou aqui, a gente percebeu, as meninas que ganharam prêmios maravilhosos, mas se manter nesse lugar está muito difícil. E o que para mim é o pacto? O pacto é a gente pensar a estratégia de sobrevivência. Nós criamos um grupo que chama Quilombe. Ontem foi o nosso 3º encontro. No segundo, a gente convidou a doutora Simone Nascimento, que está aqui, médica psiquiatra, para conversar com a gente, para falar que a gente, inclusive, merece comemorar as nossas vitórias. Você trocou de carro? Que bacana, cara. Por quê? Porque você trabalha e você merece fazer isso. Você quer passar você conhecer o continente africano? Você quer viajar para a França? Quer ir? Vai! Porque a gente merece fazer isso e comemorar as nossas vitórias. E ter um momento para a gente. Eu concordo muito com a Ana Fontes, quando falou a gente tem que estar junto. Pactuar é reafirmar a irmandade. É fazer isso. Pactuar é dizer, sim, estamos juntas. E parar com esse negócio, que as pessoas que insistindo com a gente, desse negócio que eu estava comentando com a minha colega ali do lado, da síndrome da impostora. Não existe síndrome de impostora quando tem racismo. Racismo é racismo, síndrome de impostora é outra coisa. Quando a gente é pilar de diversidade, você não tem equipe, você não tem orçamento, você não tem colaborador, você tem excesso de trabalho, um monte de gente está desanimando. É por isso que essa porta giratória que a gente está falando, ela está girando cada vez mais rápido. As pessoas estão desanimando mesmo, Isabel, e manter, reter lá dentro é difícil. E nós temos respostas históricas. O movimento sempre teve, Vânia lembrou aqui, eu quero lembrar, o movimento de mulheres negras sempre teve. Eu tenho 40 anos de militância no movimento negro. Eu tenho 54 anos de vida. Eu costumo falar 54 anos de sobrevivência aos racismos. E a gente tem que discutir isso no ambiente corporativo. Seja o racismo algoritmo, que alguém falou aqui hoje. O curso que a menina está fazendo de TI, a primeira parte era letramento. Cara, tem que fazer, porque o racismo algoritmo está aí o tempo inteiro. A gente convive com ele o tempo inteiro, tem que fazer sim, TI tem que fazer. Como as pessoas têm que discutir sim, como uma outra colega, uma irmã falou aqui, que eu achei muito bem. Gente, a gente discute os números, como é que eles estão impactando na vida, o que esses números representam para a gente. E falar de empreendedorismo, gente, nós somos empreendedoras desde a vida toda. Nós saímos de África empreendedoras. As sociedades patriarcais, africanas são sociedades matriarcais. Sem mulher não tem história, sem mulher não tem movimento, sem mulher não tem ecossistema, sem mulher o mundo não vive. Porque quando a Olodumare mandou os orixás construir o mundo, os homens foram lá e tentaram fazer sem a participação das mulheres, das Iabás. O que Oxum fez? Nós não vamos, não? Então, quero ver qual árvore que vai dar fruto, qual rio que vai dar peixe, qual gente que vai parir agora. Não vamos, não? Então, quero ver. O mundo não funcionou. O mundo tem que ter mulher. As meninas de Alcântara fizeram uma matéria agora do quilômetro de Alcântara, no Maranhão, domingo, dizendo que só aceitam mulheres liderando lá. Tem que ter mulher e tem que ter mulher preta. Isso é história.
Isso é histórico, que é isso que movimenta esse país. Aí, eu não quero tomar tempo das minhas colegas, mas eu quero dizer, gente, o seguinte. Alguém disse hoje também, mais cedo, que a Lei 10.000 estava fazendo 10 anos. Não, a Lei 10.639 está fazendo 20 anos. Foi o presidente Lula que sancionou em 2003, uma reivindicação antiga do movimento negro. E eu quero dizer para vocês, quando eu fui votar no segundo turno, desesperada, com medo de perder, com a blusa branca, cheia de estrela vermelha, quando eu entrei na escola para votar com a minha filha, que eu voto na escola que eu nasci, no bairro Pirajá, em Belo Horizonte, quando eu entrei para votar, o cara passou e gritou: "Ô, macaca do Lula!" Já vai a macaca do Lula. Claro que racismo é violência, entrei tremendo. Quando eu cheguei na urna, eu apertei o 13 e falei assim: "Lula, a macaca vai votar. A macaca vai votar", e eu sei por que eu vou votar. Eu lembrei de Lélia Gonzalez dizendo para a gente: "O lixo vai falar". Porque a gente vota, e esse país precisa olhar a gente com mais seriedade. Nós estamos lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, eu também estou. Eu sou conselheira de várias empresas, orgulhosamente da Nainai Jovens, que tem aí 6 mulheres pretas no conselho. Eu sou uma das conselheiras do Instituto Etos. Eu sou conselheira do IBASE, a Vânia, a minha coordenadora lá no conselho, diretora do conselho do IBASE. Eu sou do Serenas, nós estamos em vários lugares. Mulher negra nunca deixou de contribuir politicamente com propostas políticas de igualdade, em busca do bem viver. Nós estamos em todos os lugares, mas quando a luta é nossa, a nossa luta é solitária. É por isso que a gente tem que ter um pacto. A gente precisa pensar como é que a gente vai garantir vida, o direito à vida. E aí, só para terminar aqui, para os meus colegas também falarem, eu quero dizer o seguinte: o que essa identidade negra impactou no mercado? Que é a pergunta que Isabel me fez. Gente, o mercado consumidor, ele caminha anos-luz das políticas públicas. Anos-luz. Quando descobriu que a gente era preto e que a gente gosta de ser preto, a professora, na infância, já tinha que pegar os meninos na educação infantil e falar assim: "Ô, Kiara", que é essa menina que dançou lindamente, que falou hoje de manhã que ia ser médica quando crescer. Kiara sabia que as pessoas... O primeiro homem que nasce no mundo nasce lá em África, onde o sol é muito quente. A Kiara ouviu isso na educação infantil. É mesmo, professora? E por isso a gente desenvolveu a melanina, que protege a pele da gente contra o calor do sol. A professora de neurociência que falou antes até me pergunta meu jeito de falar, me desculpa meu jeito de falar aqui, mas estou tentando falar de uma forma didática, um conhecimento que é científico. E, por isso, o nosso corpo desenvolveu melanina, para proteger a pele da gente contra o calor do sol, que é muito quente. Ah, então você não é macaca? Não? Não, Kiara, nós não somos macacos, nós temos muita melanina. Quem tem pouca melanina são os brancos, quem não tem melanina são os albinos. Ah, então você não é macaca? Não. Se a África é quente, ela é também muito seca, então nós tivemos que ter o nariz chato. Para quê? Respirar melhor. Regiões frias, a pessoa tem o nariz afilado, peludo, para aquecer o ácido para o pulmão. Mas a gente não precisa... Olha, professora, que legal. E o nosso cabelo é crespo, porque ele tem 5 milímetros de distância do couro cabeludo. Aqui dentro tem a raiz, que chama folículo piloso. Quando a pessoa é negra, o folículo é enrolado. O nosso cabelo vai ser crespo. Ele vai fazer o quê? Permitir que a gente possa suar o couro cabeludo. Para quê? Para não ter queimadura na cabeça. As nossas diferenças físicas são adaptações geográficas. Nenhuma teoria científica conseguiu provar que nós somos inferiores. Não tem nenhum fundamento quando o profissional de recursos humanos olha um candidato, uma candidata preta e vai dizer: não dá vaga, não tem competência, você não vai conseguir. Ou a professora olha o menino no primeiro dia de aula, você não vai conseguir. Isso é identidade. E aí, gente, só para terminar mesmo, a gente precisa estar atento ao que minha mãe de santo fala do vento. Esse mês eu passei todo em Salvador, eu tenho uma casa lá. E fiquei uma semana com a minha mãe, fui para o colo de mãe, para dar uma reequilibrada. A gente precisa energizar. E ela falava: minha filha, o vento fala o tempo inteiro. Minha mãe Raidalva, lá do Ilê Axel, e Atolá. O vento fala o tempo inteiro, presta atenção no vento. Gente, a gente precisa prestar atenção nessa ventania que está aí. Ao mesmo tempo em que a gente está vivendo uma afirmação de identidade, o IBGE mostrou isso, aumentou o número de pessoas que se autodeclaram pretas de 7,4% em 2012, nós aumentamos para 10,6% em 2022. Cuidado com essa armadilha do racismo, desse movimento que está nascendo aí, que é a parditude. Fala, tem pretitude. Agora tem um tal de parditude, um povo que inventou, que não sabe se é preto, se é branco. Chama a polícia, gente. Chama porteiro de prédio. Quem está com dúvida da sua identidade. A gente não tem mais tempo, é para discutir isso, não dá. Então, eu acho que isso é muito perigoso. Agora,
O mercado consumidor sabe o que fazer. A doutora hoje da ginecologia falou que é ginecologista. Qualquer ginecologista tinha que olhar para nós, mulher preta, e falar, nossa, mioma acontece mais em vocês. Vamos ver como é que está a miomatose, querida? Vamos ver como é que anda a pressão? Ok, tem várias explicações para isso. Mas o mercado consumidor sabe. Sabe por que sabe? Porque agora inventaram aí o tal do filme da Barbie. Aí o povo... Quem que é a Barbie? Aí o povo está pintando o prédio de Barbie, de rosa, anda de roupa cor-de-rosa por causa da Barbie. E lá na Bahia, essa semana, a outra comprou a anilina rosa e colocou no acarajé. Está vendendo uma acarajé rosa da Barbie. Isso é que eu acho que o mercado precisa estar atento. Isso é um perigo, porque desqualifica a nossa cultura. Acarajé é um bolinho que significa bolo de fogo. É uma comida de minha mãe Ançã e meu pai Xangu. Por isso que a gente frita no dendê e fala quarta-feira é dia do casal do dendê. Isso é um perigo quando falta ética, quando falta o diálogo, quando falta a troca, quando o mercado insiste no epistemicídio que nega outros saberes, quando só quer vender, quando ultrapassa por cima de qualquer identidade. Isso a gente não vai deixar. Por que ninguém falou nada no lançamento da Mulher Rei? Por que ninguém falou nada em Marte 1? Medida provisória. Vamos fazer alguma coisa? Vamos pintar a hoste de cor-de-rosa na Igreja Católica? Vamos ver o que vai acontecer? Será que é legal? Então, a gente precisa estar atento e forte diante das armadilhas do racismo cotidianos. Obrigada. É demais da conta. Olha, mulher, eu vou falar uma coisa para você, Benilda. Olha. Não, e fora que vai arrepiando a gente de cá, aí vai subindo, a temperatura vai... Ela realmente é uma mulher de Jansen, ela não nega, entendeu? Porque ela vai arrepiando, e a cabeça, quando chega aqui em cima, o negócio já foi. Não é não? É impressionante, é uma delícia poder te ouvir. Nossa Senhora, a gente deveria ter... Gui, cadê? Giba, eu estou falando que tem que aumentar isso, gente. Não dá. As meninas estão aqui. A gente vai falar o quê agora, hein? Tô apavorada. Está lendo pensamento, Isabel agora está lendo pensamento. Não, mas é porque eu também... Olha, eu estou falando sério. Eu também estou aqui com uma relação enorme de perguntas e de coisas que são importantes também, mas diante. É porque existem coisas de estrutura. Às vezes a gente fala, a gente precisa avançar, a gente precisa fazer coisas, a gente tem que atuar, a gente precisa atuar, a gente precisa de ação, mas a gente precisa de estrutura. E, às vezes, a gente não tem. Às vezes, a gente se acha sozinha, mas a gente não está sozinha. Não, olha esta plateia. Do ano passado, nós tínhamos 150, foi a Ana que falou, nós temos 150 pessoas, hoje nós temos 500. Isso significa que estamos avançando, sim, mas a gente precisa ser um bocadinho mais agressivo. Ué. Deixa eu fazer aqui deixa eu ver se eu consigo achar uma pergunta. Enquanto você procura a pergunta, eu acho que é importante falar uma coisa aqui. Por favor. Porque a gente vem com as pautas muito determinadas e são pautas muito genuínas e importantes para as mulheres negras. São pautas que vão além de números. Lamentações também, porque às vezes a gente se encontra... Aqui tem vários grupos e, de repente, tem grupos que a gente está na sala de aula discutindo realmente negócios. Né? Eu faço parte de um grupo que é o Conselheiras 101, e no Conselheiras a gente tem desse aqui grupo, hein? diversas turmas. Né? A gente está na turma 4. É um grupo que é preparado para ser mulheres negras em cadeiras de conselho. Eu fui da turma 3, com muita honra, e agora está na turma 4, e a gente tem um grupo de aluminais, então a gente traz os momentos ali, as discussões, assim, segue. Mas tem muitos momentos que nós, mulheres negras, nos pegamos em comunidade e contando lamentações. Sabe? Aconteceu isso comigo. Ai, foi assim. Ai, lá na empresa está assim. Lá no condomínio está assim. Eu sou a única negra do prédio. Ontem mesmo a gente se pegou assim, sabe? Depois de um momento muito forte que a gente teve com o Fundo Neste. E, assim, eu acho que é importante
a gente, às vezes, sair da pauta, muitos dirão que estamos saindo da pauta, mas tem um momento desse, porque essas frases elas vão ecoar nessas mulheres que estão aqui testemunhando esse dia super especial. Então, eu acho que assim, é isso, tem que ter essa liberdade, né? Como a própria Vânia falou aqui, né? A gente vai bagunçar, porque a gente está no direito de bagunçar. Ela falou a coisa mais certa, porque essa bagunça ela é construtiva, a gente é feita desses pedaços. E eu acho que é importante. Assim, essa fala foi muito significativa. Muito obrigada. Você tem o microfone inteiro, se você quiser. Menina, eu também abro mão. Eu abro mão. Tá tudo bem. O ano passado, na nossa primeira conferência, foi da mesma forma. Assim, porque nós tivemos um espaço só para ela, e eu acho que, sem preterir ninguém, existem pessoas que têm muito a acrescentar, por isso que a gente reverencia você, viu? Porque cada vírgula que você fala é uma semente próspera. Cada vírgula que você fala. A gente, mais uma vez, está aqui te ouvindo. Graças a Deus que estamos podendo te ouvir, tá? Que minha mãe lhe dê muita saúde para você continuar falando mesmo e depois de lá, através do vento. A gente vai te ouvir. Sua linda. Bom, vou tentar aqui achar uma pergunta lá. Entendeu? E aí, no final de tudo, sobra para mim. Vai ser para você. Mas sabe por quê para você? Achei ótimo. Mas espera, mas é porque tem um intuito aqui, né? A gente está falando de empresas, a gente está o tempo todo querendo trazer mais empresas, associar as empresas junto ao pacto, né? E o Grupo Soma faz um trabalho, é um grupo muito grande, não? E eu pelo menos quero saber, né? Assim, após a assinatura do pacto, quais os planos, as áreas prioritárias para o investimento do Grupo Soma, eu acho que é importante. E para finalizar também, realmente nós temos 9 minutos ali, que conselhos você daria? Já pode. O que é? Está me olhando com essa cara de quê? Quero terminar a pergunta. Não, hein? Que conselhos você daria para as meninas? Para as meninas que estão construindo as suas carreiras. Eu acho que no lugar que você está, que você ocupa hoje, você pode responder já, sim, senhora. Tá. Enfim, eu acho que, na verdade, esse movimento começou o ano passado. Foi ano passado. Quando eu cheguei na Animale, eu cheguei em junho, e a Animale tinha acabado de assinar como única marca de moda embaixadora do movimento Elas Lideram, do Pacto Global da ONU. E aí tem uma meta, né, enfim, de chegar com 50% de mulheres em cargos de liderança até 2030. E a minha primeira pergunta foi, e assim, acho que cabe falar que eu sou a primeira mulher negra a ocupar um cargo de liderança na marca, né, uma marca de 32 anos. Não sou mais a única a fazer isso. Muito obrigada por isso. Isso porque... que é muito importante enfatizar. Sim. E a minha primeira provocação foi, qual é a fotografia que a gente vai chegar em 2030? Qual é a demografia que vai estar representada nessa liderança? Se a gente vive num país onde 28% da população em idade ativa é de mulheres negras, automaticamente, no mínimo, metade desses cargos de liderança precisam ser ocupados por mulheres negras. E, a partir daí, a gente desenhou o nosso plano, né? Aí eu vim para cá, vim para o primeiro Pacto das Pretas, e voltei falando, então, a gente precisa assinar, porque se a gente tem uma meta de equidade racial em cargo de liderança, a gente precisa de ferramentas robustas que vão acompanhar a gente a alcançar e, né, ultrapassar essa meta, que é o que a gente quer. Então, o pacto, eu atormento muito o Gibson, atormento a Nalva, mas eu acho que é muito importante porque a gente é de um segmento muito particular. A gente não é banco, a gente não empreende, a gente é um segmento muito particular, que nasce de uma maneira muito excludente. Né? A história da moda fala muito sobre ela e o quanto ela é excludente até hoje. Não vou entrar nesses pormenores aqui, porque a gente ficaria muito tempo falando. Isso é uma outra fatia, uma outra camada. Exatamente. Que não cabe hoje. Mas isso para dizer que a Animale assinou, foi a primeira marca de moda a assinar, e o pacto ele funciona muito, né, nas 3 esferas de indicadores que ele propõe para a gente. É o nosso maior orientador. Né? Eu falo, não vamos chegar em 2028 falando, e aí, agora? Vamos ter que colocar? Não.
precisa ser consolidado, precisa ser sustentável. A gente está propondo mudanças quando a gente resolve falar sobre isso, ou resolve não, entende de uma vez por todas que é inadiável essa discussão, a gente está propondo mudanças estruturais, sistêmicas. A gente está mudando na vida de muitas pessoas. E aí, enfim, o Pacto tem muito essa função, a gente tem essa meta, o Grupo Soma tem uma meta que é um pouco maior, né, que aí, enfim, são 14 mil colaboradores, mais de ter metade do seu quadro de colaboradores formado por pessoas pretas. Mas não é só sobre isso, é sobre a constância de formar uma cultura organizacional inclusiva, porque eu falo, não é só sobre contratar, é sobre trazer, é sobre as pessoas se sentirem pertencentes e seguras nesse espaço, de que elas vão poder ser quem elas são, que elas vão ter as suas particularidades respeitadas, né? E aí eu falo muito sobre o meu time. Eu sou a primeira líder, né, de 4 líderes, de 3 outras líderes que são brancas, e é um processo contínuo de construção, né? Muitas vezes eu chego, enfim, fui entrar no meu prédio e uma senhora falou: tá vindo trabalhar ou você mora aqui? Eu falei, mora aqui, quer vir na minha casa comigo? Mas é algo que já não começou o meu dia legal. E eu acho que é um processo de construção de eu preciso ter a minha racialidade olhada nesse espaço. E é esse espaço seguro que a gente precisa construir para todo mundo. A gente aposta muito na cultura organizacional inclusiva, né? Isso também é um processo de construção contínuo que a gente tem feito discussões absurdas. É uma reflexão sobre o quanto a gente precisa de pessoas pretas em absolutamente todos os espaços. Eu preciso de estilistas, eu preciso de criativos, eu preciso de planejamento, eu preciso de absolutamente em todas essas áreas, todos esses espaços ter pessoas pretas. A gente tem um programa, né? Eu não gosto, não queria, eu sou pedagoga de formação inicial, né? Embora seja especialista nessa área, de programa de prateleira, né? Vamos contratar lá um letramento e vamos fazer, etc. e tal. E a gente criou, enfim, aí eu abro esse parênteses para falar do meu parceiro de trabalho, o Igor Martins, que está aqui, né, e a própria Aline, mas o Igor, enfim, ele eu acho que meu orgulho, minha inspiração, e é aquilo que a gente precisa trabalhar aqui para poder ter no futuro, né? Igor é seu fã, inclusive, porque ele é historiador, doutorando com 26 anos, um homem negro, gay da Baixada Fluminense. Cadê ele? Pô, cadê você? ali, ó, tá de braço levantado, a gente combinou esse momento. Tá. Mas que é quem eu olho e falo, cara, o meu trabalho, e aí já pegando um pouco do gancho, né, da segunda pergunta, é justamente para que Igors não percam a esperança, né, para que Igors continuem. Então é isso, acho que o Grupo Soma está muito animado, a Animale principalmente, acho que a Animale tem capitaneado muito esse movimento. Primeiro veio a Animale, a gente fez esse trabalho interno, depois veio o Soma, e isso só traz mais força para a gente. A gente tem trabalhado muito com todas as marcas, né? Essa conversa, esse diálogo sobre a importância de tratar a pauta. Como é essa conversa, hein? Não, eu acho isso importante, porque eu acredito... Não, Eita. preciso fazer só um parêntese aqui, porque você hoje você é uma líder, mas eu acredito que os líderes das outras marcas sejam homens ou mulheres brancos. Com certeza. Como é que é a conversa com essas pessoas? Como é que faz para poder afetar essas pessoas? Mudar o pensamento? Como tem sido isso? Eu não acho que não seja uma tarefa fácil para a senhora, não. Já perguntou e respondeu. Não, mas não é? De fato, é um desafio, justamente, acho que volto no meu ponto de a moda é um segmento que nasce excludente, né? E aí tem 2 caminhos, o amor ou a dor, né? A dor ela pode custar muito cara se a gente não resolver conversar sobre essa temática no amor. E aí eu acho que entra muito o trabalho, acho que de advocacy muito grande, área a área, olhando para a especificidade de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, a área criativa, a gente conversa muito sobre apropriação de iconografias, de símbolos, de culturas. Como é que a gente não pode fazer apropriação enquanto uma marca de moda em relação a isso? O estilo para quem está olhando, como é que está olhando? A nossa loja de que maneira enxerga uma mulher negra ou uma pessoa preta quando entra? Então é um trabalho que ele começou, o Afrobetizar ele começou da base. Ele começou
num processo de co-construção. A gente fez o nosso produto dentro de casa entendendo as nossas dores. E as nossas dores foram discutidas e compartilhadas com a alta liderança. E teve um dia que a gente fez um media training focado nessa pauta. E foi a virada definitiva de chave para o entendimento de que a gente precisa conversar mais sobre ela. E o quanto ela afeta diretamente a gente como líder, nossa responsabilidade como líder e principalmente o nosso negócio. Então, enfim, sobre a última... Eu te respondi? Aham. Ai, Por favor. Não. Por favor. Maravilhosa, eu acho que é isso. Assim, nessa pegada aí do empreendedorismo, gente, tem uma amiga querida minha aqui, Sandrinha, que é uma empreendedora lá de Belo Horizonte, maravilhosa, e ela sempre me fala, Benilda, quando um empreendedor branco fala com você assim, eu comecei do zero, pergunta para ele, qual que é o zero? Seu pai vendeu um carro? Sua mãe te emprestou um imóvel? Porque Sandrinha fala isso para mim, ela fala assim, o zero para empreendedoras negras é o menos zero. A gente começa do menos zero para poder chegar lá. E aí, o que o mercado consumidor entendeu? Que eu acho que a gente tem que ser... Eu estou muito na pegada da estratégia. Quero muito provocar vocês para isso. Ontem, no Aquilombo, eu falei com as meninas, bora fazer isso, amanhã vamos mandar flores para as empresas, para o seu trabalho, seu local de trabalho. Vai chegar flor. A gente combinou entre nós, outras até trocaram flores aqui, tem muitas do Aquilombo que estão aqui. Ah, você vai perguntar, se é aniversário? Não, hoje é dia da mulher negra. Estou recebendo flores porque hoje é dia da mulher negra. Afro-caribenho, latino-americano, olha que legal. São as armas que a gente tem que ser estrategista. A gente precisa ser... O mercado consumidor entendeu que a gente tem melanina, a gente gosta da nossa pele preta. Correu e fez creme para nós. Sim. A gente é vaidosa, a gente adora o batom, nós somos belíssimas. Correu e fez produto para a gente. Então, o que movimenta esse mercado? E a nossa estratégia, gente, é de resistência. Porque os brancos estão assustados. Dizer que estão exaustos, que não querem mais mexer na régua, porque mandou a gente estudar, a gente estudou. Vai fazer mestrado, a gente fez doutorado, fez pós-doc, mas a gente não consegue mexer na régua da desigualdade salarial. A gente pega os números, aumentou mulheres na empresa, aumentou, mas as pretas não. Nós estamos lá longe ainda. Entrou gente preta na empresa, entrou. Mas e aí? Essas pessoas estão impactando em quê? E as estratégias que eu penso, Eloá, Marcinha, Isabel, todo mundo, é isso que as mulheres negras já fazem anos e anos atrás. Sabe esse negócio de trançar o cabelo e a trança na goa ser mapa de quilombo? Eu ia falar sobre isso. É isso. Que bom que você trouxe isso. Sabe as irmandades do mingau, que entregava mingau na rua e estava ali dando a rota de fuga para poder dizer para os escravizados fugirem dali e criar seus lugares? A gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso dentro do ambiente corporativo das iniciativas privadas. Como é que a gente... O povo chama aí de hackear sistema, não sei como é que é isso. Eu sei que a gente precisa ver como é que a gente leva mais gente nossa para lá. Como é que a gente garante mais negócio, né, professora, de colocar as sementes aqui dentro da trança. Isso. A gente precisa voltar a colocar as sementes dentro da trança, adentrar as empresas e germinar as nossas sementes. E assusta. Assusta. O medo que eles estão hoje, por isso assim, uma certa exaustão, por isso não coloca dinheiro, por isso não promove preto, por isso ataca que o problema é nosso. É o medo da perda de privilégio, da gente mudar essa desigualdade congelada, histórica, racista, que mantém homens brancos no topo da pirâmide, mulheres brancas depois, homens negros depois, e a gente continua historicamente no mesmo lugar. Então, a gente precisa pensar politicamente. Acho que o pacto é um caminho muito poderoso. Sim. Viu, professor Gilberto, Edinalva, meus amigos Gibson, todo mundo? É um caminho muito poderoso para a gente pensar estratégias de enfrentamento. Porque uma coisa... Gente, a gente tem que deixar esse recado. Nós não vamos recuar. Não! Obrigada! Não existe.